Olá, empreendedor! Eu sou Marcelo Moura, empresário e presidente da CDL Rio Branco. E nesse momento estamos iniciando mais um episódio do CNPJ Cast, o podcast da CDL. Um bate-papo de empreendedor para empreendedor, sem tanta teoria. É o dia a dia do empresário na prática. No episódio de hoje, vamos falar em como utilizar o marketing de forma inteligente. Como construir marca, como atrair clientes e, principalmente, como usar a estratégia para fazer o negócio crescer. E para essa conversa, eu trouxe dois profissionais que vivem o marketing na prática e estão à frente de negócios que inovam e desempenham muito bem os seus segmentos. Recebo hoje Thiago Mendonça, da Imobiliária House, e Rodrigo Guerra, do Barriga Verde. Dois nomes que entendem a fundo o poder do marketing, a importância do posicionamento e como uma boa estratégia, bem executada, pode impulsionar os resultados. Meus amigos, sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao CNPJ Cast. Rodrigo, é contigo agora, amigo. Muito obrigado pelo convite aí, Marcelo. Primeiramente, agradecendo. Meu nome é Rodrigo Guerra, para quem não me conhece. Eu sou do Barriga Verde, diretor do Barriga Verde, a empresa da família. Entrei agora depois de formado. Formado em publicidade e propaganda, então acho que eu tenho um pouquinho a acrescentar aí no papo, justamente nesse background. E o Thiago? É isso aí, estamos aí na área, né? Obrigado, Marcelo, prazer estar com vocês aqui, Rodrigão. Uma honra estar dividindo aqui a mesa junto com nomes de peso. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, o Thiago da House, famoso Thiago da House, né? Exatamente. Brinco até que a gente não tem mais sobrenome, né? É o Thiago da House e é isso, que bom que seja assim, continue sendo por muitos anos. Sou formado em marketing também pela faculdade lá no Rio de Janeiro, Cândido Mendes. E, cara, isso aqui é a minha paixão, né? Eu adoro fazer isso aqui, adoro provocar, eu adoro... Falo muito pra minha agência, né, cara? Se não me provocar, tem alguma coisa errada. Então, a gente vai trocar uma ideia bem bacana hoje. Então, acertei nos convidados, né? Acertou. É isso aí. Muito satisfeito e feliz por estar com vocês. Dois amigos, pessoas de referência na cidade. Tem inovado muito no marketing, eu acompanho isso, né? As redes sociais proporcionam que a gente consiga acompanhar de perto. E não teria pessoas melhor do que vocês para falar um pouco sobre essa... atividade do marketing, como é que é esse dia a dia do cotidiano. Mas eu vou começar fazendo uma pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, existe venda sem marketing? Ou marketing sem intenção de vender? Eu acho que não, Marcelo, até mesmo porque o próprio marketing já é a construção do teu mercado, né? Pela etimologia da palavra, né? Então, quando você está fazendo propaganda, divulgando de alguma forma, o objetivo final sempre é converter algo, sempre passar alguma ideia, né? Sim. Não necessariamente, às vezes a gente pode ter aquela ideia fixa de, marketing é para vender algo. Não necessariamente algo, né? Às vezes é para vender uma ideia, às vezes é para vender uma... Eu acho que a maioria das vezes, na realidade, é para vender uma ideia. Sim. Eu não necessariamente quero, quando eu estou fazendo propaganda Barriga Verde, eu não necessariamente quero vender um saco de cimento. Eu quero vender a ideia de que na minha loja a pessoa vai encontrar tudo que ela precisa. Eu quero vender a ideia de que na minha loja ela vai ter o conforto, comodidade, ela vai conseguir ser atendida em qualquer canto da cidade, ela vai ter uma entrega rápida. Então, eu acho que não necessariamente essa ideia de vender uma coisa física, mas muitas vezes de vender um pensamento, né? De vender uma... Se não, coloca só o preço lá e a pessoa vem atrás do preço. Exatamente, né? Senão a gente continuava fazendo VT de cartela, né? É verdade. E o Thiago, o que é que tu acha disso, Thiago? Cara, eu concordo plenamente, porque eu mesmo sou um exemplo disso. Em 2019, mais ou menos, 2020, quando a gente se mudamos de sede, né? A gente saiu de uma sala de 25 metros quadrados e fomos para um imóvel de quase 200 metros. Eu tinha um projeto que era fazer um espaço gourmet dentro da House para chamar os clientes para fazer relacionamento, porque no meu mercado, relacionamento é 50% do negócio. E eu tinha uma empresa no Sul, chamada Infinity, uma imobiliária no qual eu sou muito amigo dos donos lá, e eles tinham esse formato, né? Já tinha essa pegada. Já tinha essa pegada, né? E eu não sabia quem ele era, nem ele me conhecia. Eu mandei uma mensagem no Instagram, de novo a rede social aí conectando as pessoas, né? Falei, cara, eu tenho muita vontade de fazer o que vocês fazem aí, mas não sei por onde começar. Eu posso ir aí pra ver como é que você faz? O cara, falou, cara, legal, vem, porque a maioria faz e não fala nada, né? Pelo menos você tá pedindo pra fazer, né? Falei, beleza, peguei um avião, fui lá e entendi na prática como é que esses caras faziam.
Fiz um evento na imobiliária, botei lá 50 pessoas, todo mundo do meu mercado ali, construtor, cara que vende pedra, arquiteto, engenheiro, cliente. Coloquei todo mundo dentro da empresa, quilos de carne, chopp, música ao vivo. Fiz um baita de um evento, foi muito bacana. A gente nomeou esse evento como Happy House, né? Você, inclusive, foi convidado algumas vezes, mas não foi. Era numa época que o Marcelo era mais off agora, né? Eu acho que você vai da próxima vez. Estou mais amostrado Você agora. está mais amostrado, você era muito restrito. E aí, no dia seguinte, cara, foi muito legal, porque eu fiz um exercício comigo mesmo. Eu fechando o relatório de despesa, né? Puta, cantor, carne, cerveja e tal, não sei o quê. Quanto que eu vendi? Eu me sentindo um comerciante, né? Tipo, pô, eu gastei X, vendi Y, sobrou tanto, deu lucro. Cara, eu não vendi nada. Falei, pô, isso aqui não dá certo. Imagina se eu for fazer isso toda vez, uma vez por mês. Sim. Só que ali eu entendi que marketing não é venda. Marketing é marca, é exposição, é posicionamento. Eu trouxe para dentro da minha empresa pessoas que eu entendia que fazia sentido estar ali. Porque um dia, se por acaso um dia ele lembrar de alguma coisa do mercado imobiliário, provavelmente ele vai lembrar da gente. Não quer dizer que ele vai fazer com a gente, mas que ele vai lembrar da gente. E eu estava dentro do meu ambiente ali com pessoas, com players que eu entendia que fazia muito sentido naquela época. Não vendi nada. Então eu comecei a entender que, para mim, principalmente no meu segmento, o marketing ele é muito mais um posicionamento, é muito mais uma questão de marca do que de efetivamente vender. Eu vendo muito pouco fazendo marketing. Essa é a realidade. Isso eu me desculpa não ter a propriedade, mas é o branding? É o branding, Exatamente. é a marca, é fortalecimento de marca, é o branding. Quando a gente fala de marketing, a gente tem 1 milhão de coisas que permeiam esse mundo, né? Então, assim, 1 milhão de estratégias, táticas e ferramentas, e daí a gente vai para muito lado. Isso que você falou é exatamente o que o Thiago fez, e eu acho que pela história que ele contou, não foi nem conscientemente, né? Foi uma construção de marca, que é o branding, né? Branding nada mais é do que construção de marca. Ele fez uma ação que, no caso dele, ele até estava visando conversão, mas no final das contas foi uma estratégia perfeita para divulgar a marca dele, para fazer a marca dele ser reconhecida no mercado, para fazer com que as pessoas, quando pensassem em alguma coisa em relação ao imobiliário, vai pensar, pô, o Thiago da House. Essa era a proposta. E aí, para finalizar essa pauta, que é legal pra caramba, eu tenho o maior orgulho de falar isso, porque a gente foi a primeira empresa a fazer esse movimento, esse ambiente de happy hour, de pós-trabalho, a galera ia para lá. E no começo foi muito difícil porque as pessoas perguntavam, é para levar o quê? O que eu levo? Eu falei, não, você não traz nada. O cara, mas como assim não trago nada? Aí teve cara que falava assim, pô, tu quer me vender alguma coisa, né? Eu falei, não precisa, fica tranquilo. A nossa TV fica desligada, a nossa mesa não tem um folheto e a gente sempre alinhava com o time de vendas. Olha, não pode vender. Não é para falar de empreendimento, não é para oferecer imóvel, porque senão esse cara, que é um ticket mais alto, ele fala assim, pô, Thiago, acho que eu sou trouxa, né? Me traz aqui, me dá uma carne, me dá um chopp e quer me vender um produto. Não. A pessoa fica na defesa. Fica na defesa. Aí depois eu fazia todo um trabalho, né, de pós, né? Tipo, ligava pro cara, mandava mensagem. Pô, e aí, o que você achou? Foi legal? Pô, Thiago, da próxima tu me chama, muito legal. Vi gente que eu não via há anos. E conectei com pessoas que eu não conhecia. Negócios aconteceram ali de uma forma muito natural. A gente vendeu imóvel, mas aí é uma consequência. Né? A gente não fez o evento para vender o imóvel. A gente fez um evento para conectar as pessoas, trazê-las para dentro da imobiliária, falar de negócios como um todo, né? E automaticamente, tem um negócio aqui, eu tenho um terreno, eu tenho uma casa, eu estou procurando. Aí, obviamente, a gente vai atender, óbvio. A gente está ali para isso. Mas o objetivo sempre foi brand, sempre foi construir alguma coisa para que as pessoas lembrem da gente. E aí tem que pensar um pouco mais na frente. Muito, né? muito, porque essa conta nunca vai fechar. Nunca vai fechar. Eu tinha que... Aí eu comecei a montar uma estratégia de todas as vendas que eu fazia, independente do canal, eu separava um dinheiro para esse tipo de evento. Planejamento financeiro. Aí eu comecei a fazer isso de uma forma muito natural. Até hoje eu tenho a verba de vendas, que é onde eu boto a bolacha de chopp no restaurante. Não sei se vocês já viram. Sim. Tá lá, o que eu vendo com aquilo? Nada. Não tem nem nosso site ali, Marcelo. Não tem um QR Code pro cara entrar e falar comigo. É marca, ponto. Tá lá, House. O cara olha, o máximo que eu recebo é uma foto de um cliente. Pô, tu tá aqui, legal, parabéns e tal. Acabou. Então, assim, são coisas que voltam de outra forma. Interessante. Eu vou para a segunda pergunta agora. Mas eu tô lembrando aqui do network que meu
grande amigo saudoso Rodrigo Pires. Ele falava, Marcelo Moura, vamos fazer network. Aprendemos muito com ele, né? E muita coisa daqui é a ideia dele, tá? Que a gente certeza. conversava e tal, e depois, quando faltou o Rodrigo, foi um choque, assim, muito grande, né? E depois eu comecei a reavaliar, eu falei, cara, a gente tem que fazer o que a gente quer fazer, não dá para ficar esperando muito não. E ele era muito visionário para essas coisas, e audacioso, o Rodrigo era muito audacioso, né? Meu saudoso Rodrigo, que Deus tenha, que você tá com a gente aqui. fique com a gente. E ele é o cara que criticava muito, né? Se ele tivesse aqui, poxa, esqueceu de falar isso. Pô. Ele é top para isso. A segunda pergunta, o marketing cabe dentro do setor comercial ou precisa ter pernas próprias? E como o microempresário faz, Rodrigo? Eu acho que cabe até certo ponto, né? Cabe dentro do setor comercial até um momento em que você esteja... Até o momento que você cresça a ponto de conseguir separar uma coisa da outra, porque ao mesmo tempo é muito importante você separar a sua área de marketing do seu setor comercial. Separar não, lógico que não tem como separar 100%, né? Fica na briga de quem manda. Exatamente. Uma coisa tem que estar 100% alinhada com a outra. Mas conforme a gente vai profissionalizando, aumentando a empresa, a gente vai sentindo a necessidade de figuras-chave mais importantes dentro do próprio marketing, né? Certo. Porque quando você tem um profissional para lidar com a área comercial e para lidar com o marketing, ele acaba lidando muito com prestadores de serviço. Sim. Só que é muito importante, a partir de um certo ponto de crescimento, eu digo isso porque para a realidade da minha empresa hoje, a gente precisa já ter um setor de marketing separado da área comercial. E aí a gente vai identificando a necessidade de ter pessoas-chave, de ter uma pessoa para lidar ali com mídia social, para ter uma pessoa para lidar com tráfego, para ter uma pessoa para lidar com produtora audiovisual. E é importantíssimo ter um ponto focal dentro da empresa para isso, porque se você deixa muito na mão dos terceirizados, eles não têm o pensamento de como a tua empresa age, como a tua empresa se comunica, de como você quer que seja dito, como você quer que seja... Porque tudo isso existe um DNA de marca, vamos dizer assim, né? na construção de uma marca de uma empresa. E ela precisa estar sempre alinhada com aquilo. Se eu contrato muitos prestadores de serviço e não tenho um ponto focal, não tenho uma área de marketing, setor de marketing, um profissional de marketing ali, acaba que cada um vai comunicar de um jeito, né? Sim. Acaba que eles não vão ter esse alinhamento todo. Pode até ser que aconteça, mas seria a exceção da exceção da regra, Aí vem né? aquela, eu paguei pouco, o Barriga Verde faz aniversário, mas quem ganha o presente é você. Mas é legal, assim, a tua empresa, quantos funcionários vocês têm hoje? Quase 200. Quase 200 funcionários. Então ela tem tamanho para ter um departamento de marketing e começa a ter que especializar muito o que está fazendo. Isso diferencia uma empresa de outra, né? Com certeza. O Thiago, ele disse também, cara, eu comecei lá pequeno, mas e depois quando eu cresci, mas já vem do marketing, então acho que ajuda um pouco, né? Vocês têm propriedade para falar disso. Eu estou falando porque o microempresário, ele tem que ser especialista em tudo. Não adianta, ele não vai contratar Com certeza. uma agência de marketing para falar de um negócio que fatura 200k no mês. Então, ele tem que ser um pouco marketing, tem que ser tudo, né, dentro da empresa. Eu acho que o importante para o microempresário, para o empreendedor que está, ou autônomo, alguma coisa nesse sentido, é ele ter... É muito difícil dizer isso, né? Porque não tem como a gente criar tempo, mas tem que ter um tempinho ali para ele se dedicar para o marketing especificamente. Então, ele tem que ter esse momento para ele pensar no marketing em si, quais são os resultados que está trazendo, qual é a realidade dele também, né? Porque às vezes a gente se compara muito com o pessoal que está no Instagram ensinando a fazer, só que eles estão ensinando a fazer para uma realidade diferente da minha, às vezes, né? Muitas vezes. Então, é entender o que eu posso adaptar, o que funciona para a minha realidade e o que não, né? E, Thiago, muita gente usa rede social, Instagram, para olhar futilidades, mas tem muita coisa boa no marketing para você copiar, não tem? Tem. É isso que eu falo, porque no marketing tem uma frase que diz que no marketing nada se cria, tudo se copia. Isso ainda é Essa daí é atual. antiga, né? É antiga, né? E eu vou te falar, cara, é a mais pura realidade. Eu acho que você consegue pegar o esqueleto e transformar de acordo com a tua necessidade. Sim. Dentro do meu mercado, que é um mercado de prestação de serviço, no qual eu não tenho tanta gente, né? Não preciso de tanta gente para fazer uma operação rodar. Hoje eu tenho em torno de, entre colaboradores ali, corretores, em torno de 20 pessoas. A gente já foi um pouco maior, a gente já foi bem menor, mas eu acho que hoje a gente encontrou um número que é um número razoável para
para a operação tocar com saúde, né? Não adianta botar muita gente de vendas, porque acaba que a minoria vende muito, a maioria vende nada, aí você começa a separar, né? Tem um cara, aquela história, né? Hoje, essa semana eu estava falando até com uma corretora, que as pessoas têm as mesmas oportunidades e têm resultados diferentes. Sim. Então, é exatamente isso, né? Você não pode destoar muito, botar um cara muito bom do lado de um cara mais ou menos, porque um acaba atrapalhando o outro, né? O muito ruim acaba puxando o muito bom para baixo e vice-versa, né? Então, a gente olha muito o que acontece dentro da nossa realidade, do nosso mercado imobiliário. Eu conheço imobiliárias muito maiores do que eu, que não tem agência de marketing, que o cara internalizou o processo e dá muito certo. Eu conheço caras que são bem menores do que eu e tem. Então, assim, não tem uma receita, sabe? Sim. Assim, aquela coisa de, não, faz assim que isso aqui vai dar certo. Eu já tentei de várias vezes. Você, uma vez falando, a gente conversando, você falou, cara, o empresário ele escuta tudo de todo mundo, né? Ele tem que ter a mente de paraquedas, né? Aberta para você escutar e filtrar o que presta, o que não presta. E eu já fiz um pouco de tudo, assim. Eu já fui o meu marketing, eu já tive agência, eu já internalizei a agência, já coloquei gente dentro da imobiliária, porque eu entendi que o cara dentro da empresa ele vai criar esse DNA diferente da agência, porque a agência atende eu e mais 30. Sim. Né? Eu vou entrar numa pauta, eu vou entrar numa linha de produção, vou botar uma pessoa aqui dentro, mas não deu o resultado que eu esperava. Eu falo até para minha galera lá do dia a dia, que o meu sonho eu tenho uma cadeira meio redonda, assim, que eu gosto de ficar sentada nela pensando na vida, dentro da minha sala. Eu falo, cara, eu queria não ter muita tarefa para poder sentar aqui e pensar, porque toda vez que eu sou muito provocado, eu consigo ter umas boas ideias, mas eu preciso estar com a cabeça leve, pensando no marketing, como que eu posso abordar, como que eu posso fazer. Só que é muito difícil, né, cara? A nossa vida, ela é 24 horas, você não desliga o telefone, é o tempo todo pensando, fazendo conta, como é que tu chega, como é que tu paga. Na ansiedade, né? Na ansiedade de fazer, de crescer, de melhorar, de entregar mais para o teu time, mais para o teu cliente, né? Que é muito importante para o teu time. A gente estava falando de marketing, tem uma palavra que eu não sei se você conhece, mas eu acho que você pratica isso dentro das tuas empresas, que é o endomarketing, que é o marketing para os teus colaboradores. Então, é o tempo todo pensando como que eu posso ser um cara melhor, uma empresa melhor para os meus colaboradores. Porque não adianta esse cara, eu fazer uma baita de uma estratégia comercial, o cliente vem, ele é impactado, chega dentro da empresa, é aquele marasmo, o cara com aquela cara de cansado. Quem tem que amar a sua marca, a sua empresa mais que seu cliente é o seu colaborador. Pois né? Não adianta. Então, ele vai passar isso para o cliente. Acho que esse é o primeiro caminho, assim, sabe, Marcelo? Assim, se a gente pudesse dar uma dica, o que eu posso fazer para o marketing da minha empresa? Cara, cuida do teu endomarketing primeiro, cuida do teu negócio, cuida da saúde do teu negócio, dos teus funcionários, para que eles possam sim te representar, para que seja o Alex da House, o João da House, para que as pessoas comecem a construir aquela identidade, para que não seja só você. Sim. Eu acho que isso é muito importante também. Tu tá falando aí, eu tô lembrando que eu faço centenas de campanhas com o time, eu trabalho muito forte na área comercial hoje, é a maior parte do meu tempo, e eu falo isso. Eu vi uma entrevista do João Adib, e ele fala, se o meu time não tá na frequência ideal, eu não lanço a campanha. Porque eu queimo uma campanha boa, porque o pessoal está na frequência ruim. Acontece, às vezes o pessoal não está numa vibe legal, aconteceu alguma coisa com alguém do time, ou a gente não vem de um resultado tão bom e tal, e você joga em cima, querendo a energia máxima do cara, o cara não está pronto. Não entrega. Não entrega. E quando o time está pronto, é interessante isso, ele faz até o que não dá. É isso. Às vezes você tem uma campanha que nem é tão boa assim, né? Mas ela tem uma performance porque o time compra a ideia e o cara se entrega 200% e acontece ao contrário também. Eu estou lembrando aqui que eu trabalho com consórcio também e o meu time lá da Recall Motos, no mês passado, entregou o melhor resultado, no mês atrasado, o melhor resultado do ano. A gente nunca tinha chegado nesse resultado. E estava assim, vindo uma vibe legal e tal, e eu vi que o momento era aquele, eu fiz um desafio full com eles. Só que eu vi que eles estavam respondendo a isso. E aí entregamos um baita do número. Aí a Marra ligou e tal, parabéns. Eu falei, não dá parabéns para ele, que eu quero que ele faça de novo esse mês. Eu fiz esperar um pouco. Mas é um time que trabalha bem pra caramba e eu vejo isso. Quando a energia tá legal, funciona muito, né? A gente depende muito. O endomarketing, para mim, tem que ser trabalhado diariamente. Isso. Às vezes nem tão parametrizado ou planejado. Mas a tocada, o ambiente, a construção. É isso. Eu acredito que as pessoas elas não são motivadas por uma coisa.
não é só por dinheiro, não é só por mérito, não é só por reconhecimento, é um conjunto, cara, sabe, assim, e eu falo isso lá dentro da empresa, que, assim, eu tenho muito orgulho de falar, o café do cliente é o café do nosso colega de trabalho, o cliente senta numa cadeira que nós sentamos na mesma cadeira, não tem diferença, porque o cliente ele tem que ser tratado melhor. Claro que o cliente é o objetivo, é a razão de tudo, mas a pessoa que está lá dentro, se ela não se sentir prestigiada, motivada, ela não vai entregar o resultado. Então não adianta você fazer campanha, botar na TV, botar outdoor, não vai entregar, vai vir o cliente, até ele vem, mas só que não vai converter no negócio que você precisa. Certo. Agora, por Rodrigo, qual o percentual de vendas que nasce no digital? Meta, Google, TikTok, Kawaii, algo mais? Hoje é até difícil da gente precisar medir isso certinho. Eu digo isso lá na nossa realidade, né? Sim. Porque a gente não tem todos esses caminhos parametrizados. Certo. E a gente sabe que muitas vezes também é aquilo que a gente estava falando da construção de marca. Eu despertei o interesse da pessoa ali no digital, só que ela veio até mim. Ela veio para mim na loja física. Então é muito difícil da gente precisar um número assim, empiricamente chutando, eu diria que hoje 90%, 95% das vendas elas vêm do digital. Elas começam no digital. Porque às vezes elas começam dessa forma, simplesmente com tu tendo despertado o interesse por causa de um vídeo engraçado que eu postei ontem, um vídeo fazendo uma brincadeirinha com o Daniel, de repente os dois, né, fazendo a pessoa rir um pouquinho, ela vai precisar de um material ali na frente, ela vai lembrar da minha marca mais rápido, mais fácil. Porque eu vou estar mais fresco na memória dela, porque eu acabei de ter essa interação, e às vezes é uma interação que não tem nada a ver com material de construção, é simplesmente uma interação, como é que eu posso dizer, informal, de certa forma, né? Então eu acredito que hoje a gente não consegue ter, mesmo com a empresa mais parametrizada que for, ela não consegue ter 100% essa certeza do número de atendimentos que acaba começando ali pelo digital. Eu acho que no fundo sempre vai ser acima do que tu realmente tem. Do que você tem percepção, né? Exatamente. Eu estou fazendo, eu criei uma ferramenta, como o meu pessoal criou, que eu chamo de feedback. Então, cada venda que é feita, o vendedor ele coloca lá qual é a origem, de que área do marketing veio isso. E aí, assim, começou com 30% da base de vendas, 40%, 50%, está em 80% da base de vendas já está mapeado. Cara, incrivelmente, 40% é indicação. Porque eu tomei um tapa na cara na hora. E a gente 40% quase não dá muito valor a isso. Né? TV aberta também me surpreendeu. Eu até tinha um veículo de comunicação aí que é referência que eu tinha saído, voltei. Porque mostrou muito, interessantíssimo, porque para cada negócio tem uma fórmula. É isso. Só que se você mede lá o retorno dela, né? Então tem criativo, tem vídeo criativo nosso que com uma semana fala, tira, não está dando resultado nenhum. Tira, a gente não tem um mês para perder. Não, no nosso negócio... Fazia setup mensal, agora é semanal, cara. No nosso negócio, eu tenho três negócios, né, dentro da imobiliária. Que a locação é a venda e o lançamento. A locação tem um comportamento completamente diferente de venda. Venda, eu tenho que fazer algo muito institucional, é muito bonito. Eu costumo brincar que a gente tem fãs no nosso Instagram. Eu não vendo. Se você me pergunta essa pergunta, eu falo, cara, eu praticamente não vendo dentro do Instagram. Porque o propósito não é esse. O propósito do Instagram é criar autoridade, criar engajamento, as pessoas sonham com aquilo ali. Então, quando eu faço uma casa dentro lá do Ecoville, do Recanto Verde, do IP, a maioria dos nossos comentários são, nossa, que linda, um sonho, o dia que eu ganhar na Mega Sena eu compro. Tem um cara que tem um hater, né? Pô, no Acre isso não vale, né? Tem sempre alguém para encher o saco, é normal isso aí. A gente vai lá, tenta dar uma conversada, enfim, mas acontece. E a gente foca muito nisso, em conteúdo, institucional. Locação, cara, é tipo marketing de guerrilha. É imóvel. É igual a cartelinha lá, né? Igual do Classificados de 1900 e bolinha, né? Que nem é tão bolinha assim, que eu sou da época do Classificado. Quando eu cheguei aqui, a gente botava no jornal, inclusive lá. A última geração analógica, né? Eu participei disso e tava lá, alugo casa, vendo casa. Então, a locação é um comportamento completamente diferente. Então, por exemplo, eu tenho muita alocação através do Alugue na House, que é o nosso Instagram. Sim. Eu já vi que tem uma conta própria. Tem uma conta própria, porque eu entendi, cara, que são conversas, né? São abordagens completamente diferentes. Uma é extremamente comercial, agressivo, o cara quer saber quanto é,
qual é o prazo de contrato, quanto custa o condomínio, quanto custa o IPTU e se ele pode entrar amanhã. A venda não. A venda é um sonho, a venda é uma construção. Demora um ano, às vezes, para vender um imóvel. Cara, eu acho que isso é uma dica muito bacana, inclusive, de se você entender que no seu segmento, na sua empresa, você tem nichos diferentes que você precisa comunicar de forma Com diferente. certeza. Você faz todo sentido você Com separar certeza. seu Instagram. Com certeza. A gente antes tinha um Instagram unificado para Rio Branco e Porto Velho. Não fazia sentido, as ofertas eram Eu diferentes. ainda vi que tem, né? Ainda tem o de Porto agora Velho. já separou. Quer dizer, agora já faz uns anos, né? A gente Certo. tem um que é só para Porto Velho e um só para Rio Branco. Tá. Porque são públicos Pegada diferentes, diferente. são preços diferentes, então a gente precisa comunicar de uma maneira diferente. Certo. Não faz muito sentido a gente manter uma mesma comunicação para esses dois Não é públicos. porque é a mesma empresa, você tem segmentos dentro do teu negócio que Necessidades são pontuais necessidades Né? Você diferentes. tem uma ponta de estoque num lugar que não tem no outro, como é que você vai lançar um Exatamente. negócio? A gente Se você faz tem um... 3 unidades, 2 unidades e uma loja se comporta diferente da outra, às vezes vale você dar essa, né, pensar um pouquinho. Dentro do nosso CRM, a gente tem várias entradas de clientes, né? São vários funis. De locação, eu vou falar uma informação aqui que talvez você fale, pô, não acredito. A quantidade maior de clientes que eu recebo de leads, né? Que hoje é um nome mais bonito, né? Placa. Pô, a placa saiu tá em desuso. Pelo contrário, cara. A placa é o maior marketing de guerrilha que uma imobiliária pode ter. Se chama placa. É barato, todo mundo vê. O Instagram, você tem que digitar. Vem para House para entrar. O site você tem que entrar no Google. Botar lá House, você tem que pesquisar no Google imóvel para alugar em Rio Branco. Agora a placa não, cara. A placa tu olhou e a placa te provoca uma compra por impulso que é impressionante. Assim, às vezes você nem tá pensando em se mudar, mas você viu um negocinho tão bacana, você fala, cara, tá aí, eu vou ligar. Vai que. Aí nesse vai que. Aí que eu falo pro time. Disso vira negócio, né? Não adianta. Aí eu falo isso, né? Não adianta eu ter a placa mais bonita, maior e mais bem impressa se eu não tenho um atendimento de qualidade, se eu não passo para o corretor que está o tempo todo disponível. Então, assim, é o famoso círculo virtuoso, experiência completa, né? Completa. Não adianta eu fazer meu trabalho de casa na rua e não conseguir fazer dentro de casa. Então, a placa hoje é uma coisa que eu não abro mão. A gente sempre que faz a captação, é claro, para venda, às vezes o cliente fica um pouco mais receoso, porque aquela questão da segurança, botou uma placa de venda, a pessoa acha que não mora mais ninguém, então a gente acaba que perde um pouco essa força. Sim. Mas eu deixo claro para o cliente, a placa pode não parecer, mas ela ajuda pra caramba. A gente está fazendo um negócio agora, Marcelo, que o cliente ele vai assinar o contrato hoje, provavelmente, e ele está muito preocupado com a placa. Sim. Vai tirar a placa? Vai tirar a placa. Por quê? Porque ele sabe que ele viu a placa e outro pode ver, entendeu? Então ele tá com medo de perder o imóvel. Eu falei, não, fica calmo. A gente vai tirar a placa. Tem um processo de retirada. Eu não vou tirar agora. Não sou eu que vou lá e tiro a placa. Daqui 2, 3 dias essa placa tá fora. Mas o imóvel é seu, fica tranquilo. A gente vai assinar. Então, assim, tu vê a preocupação que uma placa faz, né? Porque ele viu pela placa. Indo para a rede social de novo, eu vi que tem vídeo teu com 30 mil, 40 mil visualizações. Isso é um investimento à parte, aí posicionamento nesse caso ele pega pesado. Eu vi que tem lançamento de casa ali, bem legal e tal. Eu vi todinho o vídeo também, muito bem feito. Mas o que é interessante para você? É a quantidade de visualização, é a quantidade de geração de lead? Como é que vocês tratam isso? Olha, eu vou falar pela gente. É claro que a quantidade de visualização é muito importante. Querendo ou não, você mostra ali um atingimento seu em quantidade. Mas assim, a gente gosta muito de olhar aquele aviãozinho do compartilhamento. Okay. Aquilo ali, para mim, ele é tão importante quanto a visualização, ou até mais. E muito mais do que comentário. Porque comentário, normalmente, é palminha, é carinha de coraçãozinho. Normalmente, quando a gente tem alguma digital trabalhando com a gente, é mais elogiando a digital do que o próprio produto, né? Se você for reparar. Eu tenho uma digital dentro da imobiliária, acredito no negócio, mas eu sei que às vezes o engajamento acaba que não é exatamente para o nosso negócio. Ele dá visualização, mas não é o que eu queria. Quando eu vejo aquele aviãozinho de encaminhamento, a gente já teve imóvel com 120, 150. Legal. Cara, é alguém mandando para alguém. Aí o quê? O que você falou que mais vende lá na Recall? Indicação. Indicação. Cara, é isso. Assim, às vezes o cara nem é teu cliente, mas ele tá... lembrei de você. Aí o cara encaminha, Marcelo, tu não falou que estava procurando uma casa? Olha essa casa que legal. Cara, isso aqui, isso para mim... Isso tem valor. Isso tem valor. Isso aí para mim não tem preço. Legal.
criação de conteúdo digital. É preciso inovar sempre para manter a atenção da audiência nas redes, Rodrigo? Eu acho que quase toda pergunta aí é o depende, né, Marcelo? Porque assim, no final das contas, você estar sempre inovando é muito importante para um mercado como o meu. Okay. Que está um mercado competitivo, que os meus concorrentes estão correndo atrás bastante também, está todo mundo quente indo... o negócio aí. Tá quente o negócio para o marketing no varejo de material de construção aqui em Rio Branco ultimamente. Então, assim, para a gente, a importância de inovar é muito grande, muito constante, né? A gente precisa estar sempre correndo atrás disso para poder estar se diferenciando para os nossos concorrentes que estão ali também. Mas quando a gente vai olhar para um microempreendedor, para uma pessoa que tem um nicho ali que não é tão competitivo quanto... É importante fazer, é importante estar ali. Então, não necessariamente você precisa, eu preciso achar um negócio diferente para eu me destacar. Pô, mas de repente, se você fizer a mesma coisa que várias pessoas grandes ali já estão fazendo, você já vai se destacar muito bem, Sim. porque você não está fazendo nada. Então, depende muito de onde você está, né? O que você faz hoje. Para uma pessoa que não está trabalhando muito nas redes sociais dela, não está fazendo muito vídeo, está só colocando produto em oferta de vez em quando e tal. Qualquer coisa que você fizer que se diferencie do que você está fazendo hoje, já vai te dar um destaque legal, já vai aumentar o teu engajamento, já vai melhorar o teu público, melhorar teu alcance. Sim. Então, depende muito de onde você está. Para a nossa realidade hoje, para a realidade de uma empresa maior ou que tem um mercado um pouco mais competitivo, é importante e essencial você estar sempre inovando, com certeza. Okay. E aí, assim, essa criação reverente, essas mudanças pegadas que eu tenho visto agora também, o uso do proprietário, da pessoa que tem referência na empresa, né? Eu acho que para dar um pouco mais de seriedade ou compromisso, de alguma forma, usar, né, esse nome da pessoa junto com o negócio, está na página de hoje, né? Eu estou vendo que está acontecendo muito. Mas o marketing ele vai mudando, ele tem as modas, as tendências, né? Saem e entram. Agora, inovar ao invés de transferir a tabela de preço para a rede social, tu acha que funciona mais? Funciona mais, com certeza. As pessoas na rede social, elas não... Elas até querem ver tabela de preço algumas vezes, certo. Mas você tem que saber trabalhar as duas coisas na realidade. Hoje, no Barriga Verde, né, na nossa realidade, a gente trabalha as duas coisas. A gente tem posts fixados com cartela de produtos e a gente tem stories de vez em quando que a gente coloca também algumas ofertas de produtos. Mas, no geral, nos Reels, você não vai ver muita oferta, você vai ver mais ações que estejam acontecendo na loja, você vai ver algumas brincadeiras, algumas coisas um pouquinho mais engraçadas, que é justamente para o pessoal compartilhar, que é justamente para o pessoal ter uma visão positiva e alegre da empresa, assim, uma visão de que lá você vai ser bem atendido, vai ter um carinho diferente, vai ter um atendimento um pouquinho mais irreverente, é algo partindo um pouco mais para esse lado. Trazer a pessoa meio para perto, parece que tu tá seguindo um amigo de certa forma, uma pessoa que tá sempre ali te fazendo rir, quebra aquela formalidade. Quebra aquela formalidade. E ao mesmo tempo, quando a pessoa é impactada por um vídeo desses, ela se lembra de algo em relação ao material de construção que ela está precisando, ou que ela tem interesse, ou que ela tem necessidade, ela entra no nosso perfil, conectou, né? Aí lá já tem os preços. Se ela clicar no nosso link da bio, ela já vai ser atendida por um vendedor. Legal. Então, uma coisa tem que complementar a outra, né? Você não pode ficar batendo só na mesma tecla, porque uma hora aquilo vai estagnar. Cansa, né? Uma hora aquilo vai cansar. Cansa. E aí você tem que começar a partir para outros. E hoje em dia, a humanização do perfil, né? Colocar gente no seu perfil falando, gente de verdade, né? Falando, já é uma técnica que está sendo usada há algum tempo. O que vem agora como moda, né? Por assim dizer, é colocar o dono da empresa à frente. Sim. Isso realmente está... É um compromisso maior, né? Estou colocando o dono. É um compromisso maior. Exatamente. Você se sente tipo assim, pô, eu não estou comprando do Barriga Verde, que eu não sei de quem que é, que eu não sei como que é. Não, tá ali, o dono está aparecendo, está te mostrando as ofertas, está te mostrando o que se alguém entra na loja, por acaso me vê ali, quer ser atendido, ou então quer resolver algum problema, já vai diretamente comigo. Então, para o cliente, isso passa uma sensação muito boa, né? Passa uma segurança muito grande. Eu sei de quem que eu estou comprando. Maior, né? No primeiro episódio eu falei com o Paulão e com o Rafael, e eu lembro que eu falei isso. O Acreano, ele gosta de comprar do dono. Exatamente. Às vezes, eu gosto de sapear muito no sábado ali nas concessionárias. E tem umas mesas agora altas, assim, eu fico sentado lá, às vezes levo o notebook, fico olhando minhas coisas, e aí chega cliente.
E aí quer comprar, não, você vai me atender hoje. Tá bom, atendo você e tal. E às vezes é importante também. Então eu colo muito isso nessa pegada do marketing agora, do proprietário tá aparecendo, falando do negócio dele. Tá muito forte, né? Esse movimento de... Inclusive tem muita publicação, né? A empresa vendia X, agora vende Y depois que o proprietário se posicionou, né? Então isso tem vindo muito forte. O velho da Van começou, né? E depois João Adib, veio também exatamente. forte. E a gente tem que entender também que... Porque tem algumas pessoas que têm um receio de assim, mas eu não quero fazer graça, não quero ser... Não precisa. Você tem que achar o seu tom, né? Isso. Existe o tom que a empresa não se comunica. Não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Cada caso é um caso. No nosso mercado, há 1 ano e meio atrás, viralizou muita dancinha. Cara, corretoria, fazendo aquele papel mais de humor ali, trazendo uma leveza pro negócio. A gente o tempo todo se batendo lá dentro. Cara, agora eu vou ter que dançar. Eu falei, pô, não sei. É melhor dançar, não. Aí a gente fala, não, pô, não dança, tu é um cara mais sério. Mas assim, o tempo todo a gente está tentando medir ali para ver qual é o ponto de equilíbrio. Sim, com certeza. Né? Não adianta você... um amigo meu, o Fábio, lá do Rio de Janeiro, ele me deu um feedback. É muito legal ouvir feedback. E feedback é um negócio que até qualquer um que sabe ouvir, né, cara? Que feedback, como diz ali no papel, você tem que aceitar e né? E tem vamos. que ter uma autocrítica. Exatamente. Ele falou, cara, você tem que rir mais. Eu falei, pô, mas tu acha? Ele falou, mas não precisa ser o bobo da corte. Você pode... Pô, solta um pouquinho mais, olha o fulano, olha o ciclano. Então a gente tem que estar o tempo todo realmente com a antena ligada, olhando referência, porque falou, né, de copiar, no marketing nada se cria, tudo se copia. Mas de fato é isso, cara, é olhar, ver o que o cara tá fazendo, pô, tá dando certo, tá performando bem, vamos tentar... Vamos fazer uma abordagem mais... O teste é o mais importante, né? Você testar no seu perfil. É testar. Você falou dos vídeos lá, né? Cara, fazer vídeo não é brincadeira. É tempo, é uma dedicação. Você tem que dar um delete na tua cabeça e focar só naquilo, né? Criar o roteiro. Criar o roteiro. Tem o dia certo para criar. O dia certo, é a roupa que você tem que ir e tal. Então é uma preocupação. Aí a empresa, ninguém pode falar, porque... Então, assim, é toda uma construção para você tentar entregar alguma coisa. Tem vídeo que fica bom, tem vídeo que aparece às vezes você lendo. Aí eu falo, pô, isso aqui ficou horrível, tá vendo meu olho mexendo. Então, assim, isso aí é a vida real, pô, né? E uma coisa que é legal que você falou também de feedback em relação a... confie no feedback das pessoas que estão próximas a você, porque aparece muito feedback também de gente que só segue ali a página, não te conhece, não conhece a empresa, não sabe... Agora, por exemplo, um amigo do Thiago chegou para ele e falou para ele, pô, sorri um pouco mais. Isso é uma pessoa que te conhece, ela sabe que você não está sendo você. Há muitos anos. Então, se é um feedback de uma pessoa que te conhece, ela possivelmente está falando que você não está parecendo você mesmo. E a ideia... É que você seja você ali nas redes sociais. Você pode até performar um pouquinho, né? De vez em quando a gente vê que a gente está dando uma performada, mas... E o desafio é legal, você, porque, né? por exemplo, quem é você atrás das câmeras e quem é você no mercado? Sim. Na farmácia, na escola, buscando teu filho, né? Então, assim, eu vejo uma galera do mercado imobiliário, né? O cara põe um terno, uma gravata para fazer o vídeo e anda assim. Cara, faz assim, pô. Ele vai te ver como, né? O Marcelo adotou uma roupa que já tem um tempo que você anda assim, mais despojado. Sim. Cara, eu te vejo assim de domingo a domingo. É isso, é uma identidade que você constrói e que passa verdade. Não é aquela coisa de, pô, o Thiago é um cara no vídeo e é um cara no mercado. Isso, tem eu acho que é legal isso aí, ainda mais numa cidade pequena que você tá numa reunião com o cliente na quinta-feira de tarde e de noite você se encontra no mercado, na escola, na farmácia. Então, numa cidade como a nossa, isso é muito importante, né? Tem que ficar de olho. Acabou que a gente já respondeu. A próxima pergunta era, aparecer e humanizar o seu negócio gera conexão, autoridade, resultado? Vocês concordam? Acabou a dependência de uma figura terceirizada no negócio? A gente falou muito sobre isso aqui agora. E você falou que todo mundo utiliza muito os influencers, tem um público cativo deles. Sim. Dependendo da ação, ele pode gerar um falso positivo ali, né? Então, o cara tem um engajamento altíssimo. Eu tenho uma experiência muito bacana. A gente fez lançamos um empreendimento em parceria com uma construtora muito grande de Goiânia. E nós tínhamos um desafio que era o seguinte: 1.000 terrenos, era uma quantidade muito grande para um mercado pequeno como o nosso. E é muito normal isso. Você faz um vídeo de um jeito, aí outro colega vai lá, faz um vídeo muito parecido, né? E eu o tempo todo tentando pensar, cara, como que eu vou fazer um negócio para ninguém me copiar? Aí eu peguei na época do drone, assim, a gente subiu um drone, aí o concorrente falou, subiu um drone. Eu falei, puta. Comecei a pensar, sentei na minha cadeira redonda lá e tal. Aí eu falei, cara, já sei, vou subir um balão.
só tem um balão na cidade. Vou fazer um contratinho de exclusividade lá com o nosso amigo lá do balão, que eu não lembro mais o nome dele. Cassiano, dá pra gente subir um balão? Dá. Falei, pô, agora eu tenho que botar alguém que faça barulho na cidade, porque o Thiago não vai fazer barulho. Sim. Aí eu posso falar nomes aqui? Claro, sem problema. Juliana Velegas. Tava no auge, eu acho que ela até hoje tá. Sim. Cara, eu botei a Juliana Velegas pra subir um balão pra falar ao vivo pra... Cara, o meu telefone... Ela lá em cima? Ela lá em cima do balão. Caramba. Ela lá em cima do balão. A gente quase foi expulso do empreendimento, porque o cara falou que eu era um moleque ousado. Enfim, a gente botou um balão no empreendimento, fizemos uma live, a gente levantou uns 1000 leads, que na época era lead, assim, a companhia de telefone bloqueou o nosso número, porque não pode ficar ligando muito, sim, porque dizem que é call center, você tem que ter um número específico, um CNPJ. Sei que a gente perdeu uma linha de tanto que a gente ligou para clientes que entraram e era o famoso arrasta para cima, né? Sim. Não sei o que, arrasta para cima. Cara, aquilo ali foi um negócio absurdo, a gente teve um baita no resultado, nosso posicionamento de marca foi muito bacana. Então, assim, tenho certeza que para algumas ações de vendas, para algumas situações específicas funcionam. E tenho certeza que para outras não, e tenho certeza que na grande maioria a cara do dono, ela traz muita credibilidade, muita segurança para o comprador. Então, assim, né? Eu sempre falo, cara, tem certo? Tem errado? Tem tudo. Assim, tenta. Assim, é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Certo. Com certeza, até mesmo porque para ter um influenciador fixo representando a sua marca, é uma questão muito delicada, porque você tem que ter uma confiança muito grande na pessoa, ela tem que se comunicar de uma maneira muito parecida com o que você pretende para sua marca. E ela não faz só para você, né, Rodrigo? Exatamente. Ela faz para você, então aqui, cadê aquela identidade? O tom que ela vai usar vai ser o mesmo para todos também. A gente tem uma pessoa fixa lá na house, mas eu sei que ela não é só comigo, então eu faço trabalhos pontuais com ela. Sim. Coisas mais institucionais, uma apresentação de uma casa mais legal, porque eu entendi que o perfil dela me dava essa oportunidade de comunicar com esse público de mais médio, alto padrão, altíssimo padrão, entendeu? Legal. Sim, eu estou acompanhando a verdadeira batalha no marketing das lojas de material de construção. Cada campanha lançada é combustível para um contra-ataque. E aí todo mundo, Barriga Verde, Agroboi, Paranorte, Cimec entrou no negócio também. E eu falei, até o Posto Bom Jesus pegou corda disso aí, começou a fazer uns vídeos de fechamês e tudo. Eu vi. Ô Rodrigo, isso é uma ida sem volta. Uma vez que você começa a ativar isso, eu vi que é muito característica tua, depois que entrou, atiçou o negócio. Semana passada teve churrasco lá na Agroboi, e falei, rapaz, o negócio não tem limite não, tá indo forte. O que é que tu me fala desse movimento, desse momento? Tu acha que realmente ele vem para dar esse toque maior, esse toque diferente no marketing, e que isso fica? Isso fica, com certeza. Eu acho que, na realidade, é um movimento que acaba sendo extremamente positivo para todo mundo, porque o mercado aquece como um todo. Se um concorrente meu faz um feirão, ou se a gente faz algum saldão, alguma oferta especial, não vai movimentar só a minha loja, vai movimentar também toda a Tira o cliente de casa, né? Tira o cliente de casa. O cliente vai na loja dele, depois ele vai comparar preço na outra, depois ele vai na minha loja para comparar preço também. E no final das contas acaba sendo um jogo de negociação ali. Quem consegue fechar a melhor negociação, fazer a melhor negociação. Mas no fundo, todos esses feirões, Black Friday que seja, ou saldão, é tudo 100% voltado para o marketing, na realidade, né? Quem que fala melhor, quem que se comunica melhor, quem que cria a melhor ação. Porque quando a gente vai lidar com atendimento ou preço, que é o que a gente costuma pensar que faz a pessoa fechar o negócio, é tudo muito parelho, é tudo muito similar, é tudo muito parecido. Uhum. Então, no final das contas, acaba sendo quem tem a maior voz. E aí, ultimamente, a gente tem visto muito dessas batalhas porque a gente não quer ficar para trás, então acaba tentando seguir. Então, se a gente começa um saldão, a Agroboi e a Cimec também acompanham. Se a Agroboi começa um feirão, Barriga Verde, a Cimec também acompanha, e assim por diante, né? Na maioria das vezes não são... são datas específicas e que já são aquecidas pelo próprio mercado, como Black Friday, como período de julho, que é onde tem o ápice de vendas do mercado de material de construção aqui em Rio Branco, né? Que é quando o período de maior calor e tal. Verão, né? O verão, né? Então, esse um puxar o outro, essa concorrência acaba sendo muito saudável para a gente, muito positiva. É uma ida sem volta. É uma ida sem volta, com certeza. É interessante porque ativa um segmento das agências de publicidade, das empresas de comunicação, né? Acaba que o capitalismo é isso. Tudo vira produto e tudo agrega no valor.
né? Eu sou muito promotor dessa ideia também. Eu acho que a gente está entrando nesse momento, né? O Acre demora um pouco mais para chegar às coisas realmente, mas antigamente a gente tinha a predominância da empresa que tinha o produto. Ela dominava o produto. E agora todo mundo tem produto. Exatamente. Então você tem que ter o cliente. Hoje em dia é muito difícil a gente se diferenciar dessa forma, porque tanto produto, atendimento, localização, a gente é muito parelho com os nossos concorrentes. Isso é o que todo mundo tem que ter, né? Tem Isso que é o ter. básico. É o básico. né? E me colocando aqui agora como um cliente, né, que sou do mercado da construção, eu acho que tem um ponto aí que é muito importante também, que, por exemplo, não é o atendimento, é o relacionamento. Então, por exemplo, às vezes o cliente se sente melhor com aquele vendedor que atende ele há muitos anos, e o cara já trata no WhatsApp. Então, isso naquela disputa da corrida do cavalo, que é o nariz. Okay. Na corrida de cavalo é isso, né? Normalmente não tem 3 cavalos na frente, é nariz com nariz ali. Eu acho que o teu mercado, ele é muito isso, né? Todo mundo tem um preço muito parecido, todo mundo tem uma condição de pagamento muito parecida, o atendimento normalmente é muito bom, os produtos são muito semelhantes, mas eu acho que nessa disputa de nariz aí, vai ali o relacionamento, é a cara do dono que tá ali fazendo um negócio. O cara compra com o Rodrigo, pô, sou amigo do cara. Tipo, tem até vergonha de não comprar, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é isso que faz também essa diferença na hora do vamos ver ali, porque é tudo muito emparelhado, né? A concorrência é muito acirrada, né? Eu já ouvi muito de cliente, assim, que às vezes estava... fechou com a gente porque tinha um modelo que ele queria, por mais que não tivesse a condição exatamente que ele queria, porque é exatamente o que a gente está conversando. É tudo muito parelho em relação às questões que mudam a compra, né? As questões chaves que fazem a pessoa fechar a venda, né? Fechar a compra. Então acaba que a gente ganha no detalhe, a gente ganha às vezes a pessoa gostou um pouquinho mais desse revestimento do que do outro que viu no concorrente, ou então às vezes a nossa condição está com uma parcelinha a mais enfim... E às vezes não é só preço, hein? Porque quando o cara vai fazer uma casa... Né? Ele pensa assim, cara, mas é uma casa que eu vou morar a vida inteira. Sim. Então, assim, eu vou economizar no piso. Às vezes você paga R$15 no piso, é um piso classe A, retificado, o cara faz essa conta, ele faz conta. Com né? certeza. Só que é uma conta que ela não é só a economia, é o melhor custo-benefício. Custo-benefício, Então, assim, eu construí, tenho prática de fazer algumas reformas e eu sempre vou nessa linha. Eu acho que a maioria das pessoas devem pensar muito parecido, né? Sim. Então, assim, eu vejo que vocês dois têm um bom posicionamento de marca. Qual a estratégia adotada? E para quem quer se posicionar, o que fazer? Qual a estratégia usar hoje? Vamos falar para o cara que está começando o negócio dele, ele quer se posicionar num público-alvo. O que ele tem que fazer? Eu acho que o primeiro passo é ele estudar qual é o público que ele quer atingir, qual que é o público que ele já atinge hoje, ou caso a empresa esteja começando do zero, né? Entender, fazer um benchmark com os concorrentes, né? Benchmark nada mais é que análise de mercado, né? Analisar os seus concorrentes, analisar... Os 4 P's ali, né? Os 4 P's, né? Exatamente. Preço, praça, produto e promoção. Isso aí é fazer essa análise primeiro período de marketing. Não é isso, Rodrigo? Perfeitamente. É fazer essa análise a fundo do contexto, porque você tendo o contexto, você vai saber o que... beleza, já tenho isso tudo desenhado aqui, sei qual é o meu produto, sei quais são as formas que eu me divulgo hoje que meus concorrentes ou as pessoas que em um espelho se divulgam também. Conheço a minha praça e conheço... Me perdi aqui nos pesos, mas enfim. Depois que eu conheço todo esse contexto, eu consigo saber melhor qual público eu vou atingir e como que eu vou atingir ele. E aí... Putz, varia demais. Não tem uma palavra-chave. Acho que a palavra-chave, na realidade, é uma que o Thiago falou muito aqui hoje, que é testar. É experimentar. Ver o que funciona para você. E a gente vê hoje o que funciona para a gente testando, postando. Uma coisa que... Eu não gosto muito de negócio de guru de marketing ou de qualquer outra coisa, né, de internet, porque... É aquilo que a gente também já falou sobre contexto, né? Eles não têm o mesmo contexto que a gente. Mas uma coisa que os gurus costumam falar, esses de marketing, e que eu acho que é válido, é poste muito. Quanto mais você posta, mais rápido você vai entender o que funciona para você. Certo. Não é postar muito porque tem que postar muito porque é isso que funciona. Não. É postar muito para você entender o que está funcionando. Para você poder ter material para você analisar e estudar. Porque... E isso é um outro ponto também. Parar um pouquinho para analisar e estudar. Analisa o seu próprio perfil, né? Porque a maioria das pessoas já tem um perfil no Instagram, já trabalha nele, já divulga nele, né? O que está funcionando?
Às vezes a pessoa não para dar uma olhada em quais são os vídeos que estão funcionando melhor, quais são os posts que estão funcionando melhor. E só de você entender quais posts funcionam melhor e quais vídeos funcionam melhor. E quando eu digo funciona melhor, não necessariamente é o mais assistido, mas é o mais compartilhado, é o mais comentado, é o mais salvo. Por que as pessoas estão salvando aquilo? Por que estão compartilhando aquilo? Por que estão comentando aquilo? Entender isso é entender o seu cliente. Ok. Às vezes a gente não para pensar nisso, né? O cara que está ali comunicando no teu perfil, dependendo do caso, lógico, né? Tem casos e casos, mas a maioria das vezes é o teu potencial cliente, né? Então, você entender quem está te seguindo ali vai ajudar a entender o teu mercado. É isso aí. Então, Thiago, deixa uma mensagem final para a nossa audiência, uma mensagem para quem quer montar uma estratégia de marketing aí. Diz aí alguma coisa, fala umas palavras de inspiração para o empresário que está assistindo. Olha, primeiro de tudo, ama o que você faz, cara, porque, assim, você ser reconhecido pelo que você faz de uma forma boa, né, de uma forma que te gera credibilidade, que passa segurança para o teu cliente, é só com brilho no olho, cara, não adianta, não põe o dinheiro na frente. É capricho mesmo. Não põe o dinheiro na frente. Eu costumo dizer que eu comecei a ser bem sucedido no meu negócio depois que eu comecei a colocar o dinheiro como consequência. Certo. E eu uso essa frase o dia inteiro dentro da empresa para as pessoas que estão chegando, porque eu digo que é um mercado desafiador e todos os mercados são desafiadores, não é só imobiliário, não é só o da construção. A gente estava conversando ali, você é um cara que daqui a pouco você tinha que estar sentado aqui porque você tem muito conteúdo para passar. Se você precisar, eu posso te entrevistar, eu e o Rodrigo. Você viu que eu vou perguntando e eu também vou respondendo, mas né? porque, Eu o cara aproveito o espaço. multicanais, né? Vários negócios, então tudo é muito complexo. É verdade. Você começar um negócio cheio de dúvidas, né? A cabeça da pessoa ainda tá naquela de, cara, será que eu vou empreender ou será que eu tô com a cabeça aberta para receber uma proposta? Porque às vezes um salário fixo agora vai resolver meu problema, né? Então é muito momento de cada um. Certo. Empreender é uma coisa muito de Deus, assim, cara. E você tem que colocar primeiro ele na frente, acreditar no que você faz e assim, amar o que realmente você faz e se entregar. E se entregar é o que o Rodrigo falou, estudar o teu mercado, estudar o teu produto, você tem que virar uma referência, por mais que você não tenha um histórico, porque você não tem um CNPJ há muito tempo, você não tem um lastro ali, às vezes financeiro, ou às vezes de próprio histórico mesmo de negócio, mas assim, entrega para o teu cliente o que realmente ele não está esperando, porque eu acho que esse é o grande diferencial dos caras que têm sucesso hoje, né? Porque a gente falou agora, né? O padrão, preço, qualidade, ar-condicionado, cafezinho, cara, isso todo mundo tem. Quando eu fazia faculdade lá, na época a faculdade era, minha mãe falava, meu filho, vai estudar. E isso é uma frase que me provocou muito, porque assim, lá do Rio de Janeiro as coisas não são fáceis, é uma cidade muito grande, é tudo muito difícil, muito concorrido. E hoje, cara, a faculdade, o que é uma faculdade hoje? É algo que é quase que uma obrigação dentro do mercado de trabalho. Então, se dedica, estuda, projeta, trabalha, executa, tenta, erra, volta, não desiste, porque, assim, para dar um conselho de uma forma genérica, porque a gente está falando aqui de qualquer segmento, né? Eu acho que você tem que se envolver muito naquilo que você faz, se entregar, acreditar e não desistir, porque, assim, eu não sei a pessoa que está ouvindo aqui, quantas vezes ela tem para desistir, para errar, né? Porque tem muita gente que fala, eu quebrei 3, 5 vezes, eu quebrei 8 vezes. Eu não pude quebrar nenhuma vez. Se eu quebrasse uma vez, eu não voltava. Então, eu acho que a maioria, a nossa realidade é essa, né? Você não pode quebrar. A gente fez um bate-papo sobre isso, né? As fases da vida que a gente tem, tanto que a gente pode apostar em cada uma delas. E às vezes nem é a fase do cara começar a empreender, às vezes ele precisa de mais quilometragem, né? Certo. Eu vejo muita gente no meu mercado, cara. Tipo, o cara acabou de se formar, já quer abrir um negócio, já coloca lá, porque o Instagram hoje também, ele é muito bom, mas ele é muito ruim, porque você escreve o que você quiser, né? Claro. O cara chega lá na bio, já coloca lá, especialista em alguma coisa. Sim. Então, assim, quem que vai chegar para ele e falar, você que não é a prova que você é? Ninguém vai fazer isso. Então, acho que na hora que você estiver pronto realmente, se você sentir que está preparado, vai. E aqui é uma frase que eu gosto muito do filme lá do Bop, né, que diz assim, vai e vença, né? Eu escutei uma frase, uma palestra do Capitão Nascimento, lá em Brasília, que ele falou que essa frase é a que mais motiva os caras, porque eles não têm outra opção. Ou ele vai, ou ele vence, ou ele vai e não volta, né? Plano B ou plano A. O plano é isso aí, não tem plano B. Vai e vença, eu acho que é o conselho que eu posso deixar aqui
Legal. Vai e vença. Eu vou aproveitar antes do Rodrigo dar a mensagem e dar uma indicação de filme. Chama Joy, com a Jennifer Lawrence. Não sei se vocês já assistiram. Não é um filme novo, mas ele fala o que é empreender. Tem uma hora no filme que assim dá aquele frio na barriga. Eu falei, cara, isso é empreendedorismo. Esses dias eu tava vendo, apareceu para mim no Instagram aquele filme do Will Smith lá, eu acho que Em Busca da Felicidade também. Aquilo ali é uma aula, né, cara, de empreendedorismo, né? Aquilo ali, tipo assim, tudo dando errado na vida do cara, o cara vai lá e não desistir. Então talvez seja um caminho aí para empreender, não desistir. Não desistir, cara, de tudo, é isso aí. Rodrigo, dá a tua mensagem pro cara que quer fazer uma estratégia de marketing, se posicionar, né? Ter uma referência mínima ali para ele começar o negócio. Olha, uma coisa que foi bem batido também hoje é que hoje a gente acha muita informação na internet. É claro que a gente tem que dar uma filtrada para entender o que é válido, o que não é, mas de uma forma geral, o básico está todo ali. E hoje em dia, com ferramentas de inteligência artificial, também a gente consegue muitos caminhos. A inteligência artificial, acho que às vezes a gente pode usar ela meio que como um amigo para bater um papo, assim, né? Perguntar algumas coisas como se estivesse perguntando para uma pessoa aquela pessoa que entende, mas não é especialista, sabe? Sim. Aquela pessoa que entende um pouco melhor do que você, que já vai clareando muitas ideias, ela já vai dando um direcionamento, já vai te dizendo mais ou menos para onde ir. E aí é um pouco do que o Thiago falou, é ir lá e fazer, acontecer, né? Depois de já ter um caminho mais ou menos formado, depois de já ter o contexto da tua empresa também um pouco desenhado, que é coisas que a inteligência artificial também consegue ajudar muito hoje em dia. Então, acho que basicamente o conselho é fazer e procurar ajuda, né? E procurar ajuda também a gente sabe que CDL, a CISA, a gente tem muitas puxando a sardinha um pouco pro nosso lado, né? A gente tem muitas iniciativas aí hoje que ajudam muito nesse sentido. E que às vezes a pessoa pode procurar essas iniciativas justamente pelas suas redes sociais, pelo Instagram, pelo TikTok, seja, enfim. E com certeza a gente vai poder ajudar de N maneiras, né? De muitas formas. Quem quiser também, eu deixo até meu espaço aberto no meu Instagram pessoal, se quiser, que meu Instagram pessoal já virou profissional agora, né? Já tá no profissional. Já virou tudo uma coisa só. Então, quem quiser buscar também, perguntar alguma coisa, fica à vontade. Não? Não, tô resistindo. O cara do comercial tem que ter Instagram aberto. Né? Os gurus falam isso. Falam, né? Porque você tem que ser acessível, né? Como é que você fala que é um cara acessível se o teu Instagram tá fechado? É verdade. Fica aí um ponto de reflexão. Verdade, amanhã eu vou olhar o Instagram do Marcelo para ver se está aberto. Ver se funcionou. Mas, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, pela contribuição que vocês estão dando, né? A nossa proposta é exatamente ouvir o empresário, como ele trata no dia a dia cada tema, que são temas comuns de necessidade de todos os segmentos. Né? Não tem como você não ter uma área de venda, como você não ter uma estratégia de marketing. Então, isso é muito interessante e importante, porque foi falado aqui, né? A gente tem muita coisa na internet de qualidade, mas também tem coisas que não tem critério. Então, ouvir o empresário fazendo é muito importante. E eu espero que vocês voltem em outras oportunidades, porque a gente precisa fomentar essa ideia do empreendedorismo como cotidiano, né? Tirar aquele tabu de que empresário é aquele cara mega, que é aquele cara que só fala, né, de formalidade, porque às vezes a pessoa tem, né, essa crença. E a gente precisa destravar isso. O Acreano precisa empreender cada vez mais e dar valor ao empresário, que é o grande líder. Amém, com certeza. Muito obrigado aos dois e a você, empresário. Até o próximo episódio e bons negócios.